Feche seus olhos, vamos estar orando para que a gente possa iniciar a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela oportunidade de poder te servir. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado de pé. Eu te dou graças, Deus, porque as tuas misericórdias nos sustentam, elas são a causa de não sermos consumidos. Pai, eu te apresento, Deus, cada uma das pessoas que estão entrando nessa plataforma, cada uma das pessoas que entrarão com o passar do tempo, que essas vidas possam abrir seu entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar, para tudo aquilo que o Senhor tem a falar, para tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite, e que possamos ser dimensionados cada vez mais para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, tem um tema interessante que a gente vai estar falando hoje, e eu queria que vocês pegassem caderno, anotassem, pegassem a Bíblia de vocês e vamos lá. O tema da aula de hoje é o fermento dos fariseus. Nós iremos falar sobre a religiosidade no início do chamado ministerial. Então, iremos dar um foco não somente no início do chamado, mas no decorrer da vida de todos, tá? No decorrer da vida ministerial. Entenda que se tem algo que vai atrapalhar a vida ministerial, se tem algo que vai atrapalhar no teu crescimento em Deus, é a religião, tá? Então, um texto que a gente vai tratar nesse momento é o fermento dos fariseus. E é muito interessante. Eu queria que você anotasse aí Mateus 16, tá? Esse é o texto que nós iremos estar meditando. Mateus, capítulo 16. Mateus 16, tá? Deixa eu abrir aqui o meu. É isso mesmo? Isso. Mateus, capítulo 16, o verso 5. Deixa eu fixar aqui na minha Bíblia para que possa ficar mais fácil a gente estar meditando. Olha que interessante. Vamos lá, deixa eu ver se já chegou mais alguém. Olha que interessante esse texto. Mateus, capítulo 16, nós estaremos lendo do verso 5 até o verso 12. Olha só. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram de levar os pães. E Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre eles e diziam: ele diz isso porque não trouxemos o pão. Olha o pensamento dos discípulos. Atravessam o rio, Jesus está falando para eles: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos começam entre eles falando: Jesus está falando isso porque nós esquecemos os pães. Vamos continuar. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos vocês ainda recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos vocês ainda recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que Jesus lhe tinha dito que estivesse cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus
e dos saduceus. Se tem algo que eu queria frisar nesse momento, eu queria que você se atentasse, é que homens naturais só focam em coisas naturais. Homens espirituais, o seu olhar, o seu foco é nas coisas espirituais. Olha o entendimento dos discípulos. Jesus está falando para eles algo espiritual, mas o olhar deles está no natural. Então Jesus ele começa a subir o nível. Então Jesus começa a falar assim: vocês não viram o que eu tinha feito com os pães e os peixes? E quantos cestos sobraram? Porque vocês estão discutindo entre vocês em coisa terrena. O olhar dos discípulos estava nas coisas desse mundo. Quer pegar uma pessoa na religiosidade? Ela sempre vai estar focada nas coisas naturais. E por mais que você esteja conversando com ela de coisas sobrenaturais, ela sempre terá um olhar pelo natural. Todo religioso é assim. Ele não consegue compreender ou separar o que é religião e o que é, de fato, a sobrenaturalidade de Deus. Ele não consegue fazer uma distinção entre aquilo que é lei e aquilo que, de fato, é revelação de Deus. Então, os discípulos, o olhar deles estava focado em quê? No terreno. Enquanto Jesus está falando coisas mais profundas. Se tem algo que a gente pode colocar como segundo ponto aí, é difícil conversar coisas sobrenaturais com quem ainda decidiu não crescer espiritualmente. É como você gastar tempo com quem ainda não está preparado para ouvir certas coisas. Então, tem os discípulos focado em quê? No pão. Focado no pão. Terceiro ponto que eu queria que você anotasse aí, a gente nem entrou ainda no estudo. Só estamos na introdução. Sabe o que é? Pessoas naturais só focam no alimento natural. Pessoas espirituais focam no alimento que é espiritual. Alimento natural não faz uma pessoa espiritual crescer. Um alimento natural não tem a capacidade de fazer alguém espiritual crescer. Pessoa espiritual se alimenta do que é espiritual. Consegue entender? Pessoas naturais só almejam se alimentar de coisas naturais. Por isso os discípulos estavam focando o quê? No pão. Estão focando no pão. Olha só. Olha que profundo. Quando Jesus ele vai a caminho de uma cidade e é necessário passar por Samaria, ele encontra uma mulher que está no poço buscando água. O que Jesus faz? Ele retira os discípulos e manda-os para a cidade para buscar pão. Jesus ele começa a conversar com aquela mulher, que o texto todo mundo conhece como a mulher samaritana. Então Jesus começa a conversar com ela a respeito da cura interior que ela precisava. E os discípulos estavam onde? Procurando pão. Existem pessoas que não estão preparadas para níveis de conversa. Em um ambiente de cura, é impossível você deixar pessoas naturais. Elas não compreenderão o que vai acontecer. Então, Jesus ele remove os discípulos e manda-os para a cidade. Quantas pessoas eram necessárias para comprar pão? Só uma. Mas Jesus manda todos os discípulos para comprar pão. Nesse texto da mulher samaritana foi desse jeito. Só fica Jesus e a mulher samaritana. E o restante, atrás de alimento natural. Porque não estavam preparados para o alimento espiritual que Jesus iria declarar naquele momento. Então, voltando para o texto, quem eram os fariseus e os saduceus? Olha só, quem eram os fariseus e os saduceus? Tome nota. Os fariseus, eles eram um grupo religioso que começou 200 anos
antes do nascimento de Jesus. Foi um grupo religioso que se levantou após a revolta de Macabeus. Eu não sei se você já ouviu falar da revolta de Macabeus, mas se ouviu, declarei se você já ouviu falar. É um dos livros que o meu protestante declara ser apócrifo. Então, não tem ele na Bíblia cristã evangélica, na cristã protestante. Porém, tem na Bíblia católica, tá? O livro de Macabeus. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Então, esse grupo religioso surgiu nesse período, após a revolta dos Macabeus. E aí começa esse grupo religioso como quem de fato é fiel à palavra. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, você não passa de um fariseu. E aí a gente nem entende de fato quem eram os fariseus, porque os fariseus, eles eram fiéis à palavra. Não é que eles não viviam a palavra, eles eram amantes da palavra. O problema é como eles lidavam com a palavra. Os saduceus, eles eram fiéis à palavra, porém, eles só meditavam na Torá. Quais livros da Torá? Os 5 livros de Moisés. Os fariseus, eles eram fiéis toda a palavra, tanto a Torá quanto também os livros dos profetas. Eles seguiam toda a Tanakh. Então, eles eram fiéis totalmente à palavra, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Os saduceus não. Eles só viviam pela Torá escrita. Eles rejeitavam a Torá oral. O que era a Torá oral? A Torá oral era como era interpretada a Torá escrita. Então, eles interpretavam para o seu cotidiano, dia a dia, como era interpretada a lei. Então, eles liam e eles tinham um entendimento de como deveriam viver em cima daquela lei. E, com base nisso, eles reproduziam um a um como era a lei. Isso nós iremos entender um pouco mais no segundo módulo, quando nós começaremos a falar sobre Midrash. Tá? Então, esses dias atrás eu ouvi falar assim, mas a Midrash parece que eu vi um nome Midrash na Bíblia. Não, você não vai encontrar lá. Midrash é a forma oral de como era transmitida, tá? Toda a palavra. Então, eu queria que você entendesse que, até um ponto aí, eu queria que você compreendesse que primeiro veio a forma oral para depois a escrita. Entendeu? Então, a primeira forma que veio foi a oral para depois a escrita. Tá? Então, os fariseus, eles iniciaram o seu grupo religioso, porque era um grupo religioso e político, 200 anos antes de Cristo. Quando se encerrou esse movimento dos fariseus? Não se encerrou. Eles se modificaram e se adaptaram. Tá? Então, não foi encerrado o movimento fariseu. Ele se adaptou. Ele se movimentou para uma nova forma de movimento. E saduceus? Os saduceus surgiu nesse meio período também, porém, os saduceus, a forma do qual eles atuavam era diretamente no templo, porque eles, de fato, eram uma linhagem sacerdotal. Então, quando foi exterminado o templo, nos anos 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, aí acabou totalmente o movimento dos saduceus. Se você entendeu até agora, fala um ok aí, eu entendi, ai, 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 ui, 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 fale alguma coisa aí. Estou compreendendo, apóstolo. Agora eu entendi o que é os fariseus, o que é saduceus, eu não sabia ainda o que era, eu li a Bíblia, não entendia, não sei.
Ai, 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 ui, ui, ui. Tem que falar alguma coisa. Então, vamos lá. Duas. Primeira coisa, já pega um gancho aí, escreve aí o que era, o que significa a palavra fariseu, querido. Já deixei anotado aqui. O que é a palavra fariseu? Fariseu é uma palavra que vem do hebraico, que é perushim, que significa separados. Olha só, olha como já começa. Somos separados. Já, já tem a distinção entre eles e os demais. Esse aí é o que significava a palavra fariseu, perushim, tá? Perushim. Isso, homens letrados, separados somente para a Torá. O problema não é como eles eram chamados, mas como se comportavam. De fato, eram homens separados para esse desígnio. O problema era como se comportaram diante aquilo. Tá? Saduceus. Saduceus era um nome que veio provavelmente de um sacerdote chamado Zadok. Provavelmente veio desse nome chamado Zadok, tá? Uma origem sacerdotal. Eles atuavam totalmente no templo. Tem distinções, tem diferença entre os fariseus e os saduceus. Por quê? Olha só, quando Jesus ele está falando, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, Jesus está falando da doutrina que eles exerciam. A doutrina. Olha a doutrina dos fariseus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Até aí tá tudo bem, porque eu também acredito, porque afinal de contas é uma unção que Deus liberou para que nós pudéssemos curar enfermos, livrar quem estava cativo e ressuscitar os mortos. Até aí tá tudo bem. Saduceus não acreditavam nisso. Saduceus não acreditavam de forma alguma. Os fariseus acreditavam na vida após a morte. Até aí, tá ok. Desde que, se a gente estiver falando de uma vida após a morte, de vida eterna com Deus. Porque tem a linhagem rabínica, a linhagem judaica mística, que acredita em reencarnação. Você morre e você pode voltar porque o teu plano ainda não foi perfeito, ainda não foi aprovado. Tem essa linhagem judaica mística, tá? Então, se os fariseus acreditam na ressurreição após a morte, tudo bem. Se acreditam na forma de que é vida após a morte, porque morreu e continua vivendo agora na eternidade com Deus, nós acreditamos nisso porque sabemos que esse plano é terreno e nos encontraremos com o Senhor e viveremos uma eternidade para todo sempre com Ele. Tudo bem. Saduceus não acreditavam nisso. Então, para os saduceus, não tinha vida após a morte e nem ressurreição para quem morreu. E isso é muito forte. Porque recorde que em Gênesis capítulo 50, José, quando ele está nos seus últimos dias, ele declara o quê? Certamente o Deus de Israel visitará vocês, mas não será aqui. Ele estava falando aonde? No Egito. Então ele está falando assim: Deus não visitará vocês, não é aqui. Então, quando eu partir, leve meus ossos. Leve meus ossos daqui. Olha a visão que José está tendo, a visão da ressurreição de seus ossos. E a palavra não declara que quando Jesus morre, o sepulcro se abre e os ossos dos mortos voltam à vida? Os saduceus não acreditavam nisso. Para eles era loucura. Estamos entendidos até aqui? Então, fariseus acreditavam no movimento angelical, saduceus não.
Saduceus, eles não acreditavam no movimento angelical para o seu tempo. Enquanto um acredita, o outro não. Qual é o problema? É dos que acreditam e como eles se comportam diante daquilo que eles acreditam. Saduceus leem, mas gera incredulidade dentro de si. E aqui é forte demais. Também, profeta. Eles valorizavam muito a santidade. Eles eram pessoas tementes a Deus. O problema é que eles colocavam sobre outras pessoas um jugo desigual. Eles colocavam um jugo, uma opressão sobre o povo. Enquanto o movimento de fariseus, eles valorizavam demais a lei, mas ao ponto que colocava um peso, um jugo sobre o povo, uma opressão sobre o povo, os saduceus, algumas coisas, eles eram completamente incrédulos, mesmo que tivessem lendo aquilo. Porque se, vamos lá, se na Torá, a gente vê um movimento angelical, porque todos eles seguiam a Torá. E na Torá a gente vê quem? Jacó. Jacó deitado num local e ele vê uma escada que liga da terra aos céus. E o que ele declara que está subindo e descendo sobre a escada? Anjos. O que ele declara que ele passou uma noite toda lutando até o dia amanhecer? Com um anjo. Mas os saduceus não acreditavam. Então, o espírito da religião é tão forte que você pode estar diante dos seus olhos, algo acontecendo sobrenatural, e mesmo assim gera em você incredulidade. Como pode você ler a palavra e saber que Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, libertou quem estava cativo, fez cego ver, fez paralítico andar, e mesmo assim você acreditar que não é possível para os seus dias? Tem um espírito de saduceu se movimentando aí. Como é que a gente pode ler, se eu não me engano, Lucas capítulo 9, é onde Jesus liberou a unção sobre os discípulos para se movimentar e propagar o reino com sinais, com cura, com maravilhas e acreditar que o Senhor não pode usar a tua vida e só usou os do passado. Tem um espírito religioso se movimentando aí. Só porque também pode ter um espírito religioso se movimentando aí a partir do momento que eu aprendo algo e eu quero colocar como um jugo sobre a vida do outro. Existem coisas que não competem um ao outro por não estarem no mesmo nível. Agora há pouco eu estava conversando com a apóstola. Quanto tempo eu tenho de caminhada? Muito tempo. E nesse tempo de caminhada, Deus me trouxe maturidade. E existem coisas que eu consigo suportar, mas que um novo convertido não consegue. Existem coisas que a minha mente está aberta a ouvir, que um novo convertido ainda não pode ouvir. E eu não estou falando de coisas assombrosas, não, estou falando de coisas até mesmo da Bíblia. Porque a palavra do Senhor declara que quem é novo convertido, é novo na fé, ele tem que tomar leite, ele é criança na fé, ele está engatinhando na fé. É por isso que eu sempre falo, com um novo convertido, alguém que está iniciando na fé, não tem que falar de movimento angelical, anjos, sabe? Coisas assombrosas, sabe? Coisas assim profundas, não. É o beabá. Por que tem que batizar? Por que tem que se negar? Por que tem que carregar a cruz? O que é ceia? Por que foi necessário Jesus ser morto, crucificado, ressuscitado? O que fez o povo ficar no Egito durante 40 anos, sendo que era para ficar alguns dias? Com crianças na fé, a gente trata coisas básicas capazes de digerir. Compreendem? Então, quando a gente pega os dois movimentos, eles agiram fortemente nos tempos de Jesus. Muito forte.
O texto começa iniciando que eles falaram coisas para colocar Jesus à prova. Sabem qual capítulo? Capítulo exatamente em Lucas 18. Não, perdão, em Mateus 16. Lucas capítulo 18 é Jesus falando sobre o ministério, sobre o movimento de fariseus, como eles se comportavam diante em público. E a gente vai ler esse texto aqui também. Anota aí, Lucas capítulo 18. Nós vamos ler do 9 até o 14. Lucas 18, do 9 até o 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Olha a parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Olha o nível da oração. Ele orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que ganho. Olha a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé, longe nem mesmo levantava ou ousava olhar para os céus, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Poderoso demais, porque Jesus ele começa a mostrar uma parábola, contar uma história sobre 2 homens. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma para cobrar impostos do povo. E esses impostos eram completamente abusivos. Então, eles não eram bem vistos. Mateus era publicano, não era bem visto. Zaqueu era publicano, não era bem visto. Porque eram judeus que eram obrigados, de uma certa forma, a trabalhar contra o seu próprio povo. Então tem um fariseu do lado, ele levanta sua voz e ele começa a orar. Mas, ao mesmo tempo, tem alguém que também é pecador, que está na mesma condição. Porém, enquanto um se exalta em cima daquilo que faz, o outro só pede misericórdia. Somente misericórdia. Sou pecador. Olha o texto menciona que ele batia no peito. Você acha que como é que esse homem batia no peito? Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. E o texto menciona que ele não tinha capacidade nem ao menos de levantar seus olhos para o céu. Isso é tremendo, irmão. Porque enquanto tem um que se exalta em cima daquilo que faz, enquanto tem um que se exalta em cima do que faz, tem outro que ele não expõe aquilo que ele faz. Ele simplesmente reconhece que a sua maior altura que ele subiu ainda continua sendo aos pés de Jesus. Dá para entender? Às vezes, a gente caminha como quem conhece a Cristo, mas queremos que, de fato, as pessoas não conheçam Ele, mas conheçam a nós mesmos. Isso é um espírito de fariseu.
Falamos de Jesus, mas queremos que o nosso nome que fique em evidência. Falamos de Jesus, mas queremos é que o nosso nome que seja lembrado. Curamos as pessoas, mas não damos a glória a Cristo. Queremos que lembrem que a unção que fluiu foi através de nós. Isso é um espírito de fariseu. Os fariseus, eles eram terríveis, porque aquilo que eles faziam era exposto. Por isso que o espírito de fariseu, esse movimento não encerrou até hoje. É tipo assim, você tá dando a esmola pro pobre, mas o celular tá aqui, ó. Ó, gente, eu tô dando esmola para um pobre. Isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Uma viagem missionária não é um safari, onde todo mundo entra dentro de um veículo e começa a avistar de longe só os necessitados. Esse movimento ainda persiste até hoje. São um movimento de pessoas que têm uma capacidade de carregar a palavra. Elas leem a palavra, só não vivem ela. E isso é muito forte. É muito forte. Anota aí. Gálatas, capítulo 3 e verso 3. Eu acho lindo esse texto. Gálatas, capítulo 3, verso 3. Já anota aí, em cima de Gálatas 3:3, bem assim. O importante não é como você inicia, é como irá terminar. Existem pessoas que começam muito ruim, mas terminam muito bem. Mas existem pessoas que começam bem e o final está sendo uma lástima, está sendo terrível. O importante não é como você vai iniciar a tua caminhada, é como você vai terminar. Gálatas capítulo 3, verso 3 fala bem assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Eu não sei se é forte esse texto para você, mas olha o que o escritor fala para essa igreja. Vocês começaram tão bem, tão cheios do espírito, mas agora vocês não querem desenvolver nesse espírito, vocês não querem crescer nesse espírito, vocês querem se aperfeiçoar nas obras da carne. Existem pessoas que fazem coisas que até Satanás duvida. Existem pessoas que têm a capacidade tão tremenda de fluir naquilo que Deus já decretou que não deveria mais. Existe um apóstolo no Brasil que ele fala assim: eu quero crescer tanto, tão forte, eu quero crescer tão, sabe, de um jeito tão tremendo em perdoar, que eu nem me ofende mais. Que eu nem me ofenda mais com o que fazem contra mim. É um nível de maturidade que devemos crescer. Crescer ao ponto que a gente nem se ofende mais. A gente não pode ser como esse povo que está se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando é nas obras da carne. Então, esse é um texto que eu queria que você gravasse aí. Gálatas 3:3. É tempo de se aperfeiçoar nos dons que Deus libera. É tempo de se aperfeiçoar nos frutos que o Senhor libera. É tempo de se aperfeiçoar no amor que Deus liberou para cada um de nós e não nas obras da carne. Veja só, a gente está falando de dois movimentos.
Fariseu e saduceus. A gente não está falando literalmente de santidade contra pecado, do qual a gente está falando de obras da carne, do qual, é a mentira. Não, eu estou falando de níveis do qual você fala daquilo que não vive. Falar de santidade sem viver santidade, isso aí é um espírito de fariseu. Porque esse movimento fariseu era aquele que eles guardavam o Shabat. Mas se alguém caísse num Shabat, ninguém estendia a mão para erguer. Se alguém caísse no dia de Shabat, ninguém tinha capacidade de levantar aquela pessoa. Então a gente está falando de algo daquilo que fala, mas não vive. Como é que eu posso falar que eu amo o próximo, mas de fato eu não exalo amor? É contraditório. Como é que eu posso falar com uma pessoa que a dor dela é minha dor, mas que no dia que ela chora eu não tenho a capacidade de me comover? Se as lágrimas dela não me comovem mais. E aí? Tá contraditório. Por isso que eu sempre falo, não adianta ler a Bíblia de capa a capa, decorar todas as traduções, ler tudo, se de fato não viver. Eu não posso falar de santidade se de fato eu não viver santidade. Vida de renúncia, fugir do pecado, viver uma vida de consagração, viver uma vida de separação. É por isso que eu falo. Se para cada coisa que eu não concordo na Bíblia, ou eu deixo de viver ou arrancar uma página, talvez para alguns não fique nem a capa. Os fariseus, eles eram tão fortes na lei que eles contavam os passos no Shabat. Se tivesse que fazer alguma coisa, eles contavam os passos. Eu não sei você, já ouviu o tetagrama, que é traduzido para Iavé? YHWH. Não sabe ao correto se o nome é Iavé, Javé ou Iaué. Não sabe ao correto se pronunciam Javé, Iaué ou Iavé. Por quê? Porque o temor deles era tão forte, que eles evitavam pronunciar o nome. Então, por isso, tu não sabe. Tanto você pode falar Iavé, como Javé, Iaué, e as três formas estão corretas. Hashem era a forma que eles utilizavam para não falar o nome do Senhor. Por isso, Hashem significa o nome. Eles evitavam falar o nome do Senhor pelo temor. Só porque aí vem a questão: o que adianta falar Iavé, Hashem, Iaué, se de fato não compreender o que é temor? Isso é levar o nome do Senhor em vão. Levar o nome do Senhor em vão não é você falar Iavé. Levar o nome do Senhor em vão é você não entender de fato o peso que tem o nome do Senhor. Então, falar do que não vive também é pecado. Tá forte a aula hoje, hein? Tá forte, tá pesado. Entendo isso, meu amado. Às vezes a gente lê sobre fariseus e saduceus e a gente acredita que é um movimento do passado. Passado. Os saduceus se encerrou no ano 70, quando o templo se rompeu. Então, o ministério deles acabou. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano acabou com o templo, então encerrou o movimento saduceus. Só porque tudo isso também é um espírito que se move e se perdura até os dias de hoje. Pessoas que leem a palavra, mas não têm a capacidade de crer o suficiente no que está lendo. É forte. Pessoas que têm a capacidade de serem sacerdotes só quando estão no templo. Porque fisicamente,
Os saduceus encerrou o movimento deles, o ministério deles, quando o templo foi destruído. Já anota aí, pelo amor de Deus. Existem sacerdotes que só são sacerdotes quando estão na igreja. Só vive o sacerdócio quando está no templo. Se não tiver templo, morreu o sacerdócio. Deus, ele te chama para serem reis e sacerdotes em todo o tempo. Não em cima de uma estrutura, mas em todo o tempo. Consegue compreender isso? Então Jesus, ele fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Com o quê? Com o que eles ensinam. Cuidado com a forma de como eles ensinam. Olha como era. Qual era o seu foco? Nos rituais, nas formas e na aparência externa. O sistema religioso, ele sempre preocupa com o quê? Com o exterior. Esse era o sistema religioso. Ele foca no externo mais do que o interno. Sendo que onde mais devemos crescer é de dentro para fora. Tu é maior por dentro do que por fora. Só porque esses dois movimentos, eles querem crescer fora. É a aparência que fica em evidência. É por isso que a gente vê movimentos. A igreja da paleta de cores. Não, agora tem a paleta, tem que ter desse jeito aqui para atuar no ministério. Se hoje é rosa, todo mundo rosa. Se é azul, todo mundo azul. Se é preto, todo mundo preto. Se é bege, todo mundo bege. Porque se preocupa mais com o exterior. Se preocupa mais em aparecer ao homem. Como age o sistema religioso de fariseus? Sempre em comparação. Sempre em comparação. Se fulano de tal fizesse do jeito que eu faço, se o fulano de tal orasse do jeito que eu oro, se o fulano de tal estivesse aqui a hora que eu estou, se o fulano de tal, sempre em comparação. E a nossa vida não pode viver o tempo todo se comparando um com o outro. Você lembra que eu falei que nem todos estão no mesmo nível? Existem alguns de vocês que estão nessa reunião que têm apenas um ano de convertido. Eu tenho 28 anos de convertido. Existem alguns de vocês que nem ao menos se batizaram. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu batizei. A gente não pode se colocar na mesma condição de nível. E eu estou falando isso na questão de que nível de cobrança. Deus, ele jamais vai nos cobrar da mesma proporção em algumas coisas. Quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então eu não posso me comparar o tanto de caminhada que eu tenho com o tanto de caminhada que você talvez está agora. O meu papel é o quê? Meu papel é te ajudar para que você se torne alguém maduro na fé. Ter um entendimento de que você precisa chegar na plenitude de igreja, de homem perfeito. Então, o sistema religioso, ele sempre se coloca em comparação. Ele sempre vai se colocar na condição de que os homens precisam ver o que eu faço. Em busca de quê? Em busca de aprovação, em busca de aceitação. É um sistema que procura métodos rituais, mas sem se preocupar se estão agradando a Deus. Olha só. Se você pegar um sistema religioso, como funciona um culto? Olha só. Vem alguém e ora.
Às vezes pode ter uma palavra inicial, às vezes vai direto para o louvor. Terminou o louvor, tem igrejas que dão oportunidades, outras vão direto para a palavra de oferta e depois palavra do culto. Avisos finais, um apelo para quem quer entregar a vida a Cristo, bênção apostólica e todo mundo para casa. O sistema religioso sempre coloca métodos, sem se preocupar se o que estão fazendo está agradando a Deus. Para você ver como é. Como é o sistema religioso? O sistema religioso está perdendo a cabode de Deus, a fumaça, a glória do Senhor. E como perde a glória, a gente coloca mais luz. Como perde a glória, perdeu a fumaça do Senhor, a gente compra a caixa de fumaça. Então a gente vai sempre adaptando para manter a aparência. Muitos querem cobrar e esquecem de cobrar a si mesmo. É, amado. É isso. O sistema religioso, ele impõe algo. Ele impõe. E isso é muito sério. Existe um texto, eu não me recordo agora, mas está em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo ele é enviado para uma igreja do qual os discípulos que estão lá estão colocando um jugo de circuncisão sobre o povo. Olha o que os apóstolos eles falam. Como é que pode colocar um jugo sobre eles do qual nem a gente suportaria? E o sistema religioso, às vezes, é isso, quer colocar o jugo sobre o povo do qual talvez nem ela mesma conseguiria suportar. Outro ponto a respeito da forma do movimento religioso. Tem medo de errar, mas não por vergonha de reconhecer que erra. Não tem medo de vergonha, não tenho medo de errar, não por temor a Deus, mas sempre pensando na sua reputação. O que irão falar de mim? Nosso medo de errar, nosso medo de pecar, nosso medo de cair deve ser de perdermos o Espírito de Deus sobre nós. Davi, ele fala assim, eu errei, enfiei o pé na jaca, realmente eu pequei, só não afasta de mim o teu Espírito, Deus. É o reconhecimento de alguém que sabe que vacilou, que sabe que pecou. Mas ele não está preocupado com a coroa, ele não está preocupado com o trono, ele não está preocupado com o palácio, ele está preocupado em perder a presença de Deus. Ele está preocupado que o Espírito do Senhor remova dele. O espírito da religião, ele sempre vai fazer com que o teu olhar fique focado no que as pessoas poderão falar. E essa não deve ser a nossa preocupação. Anota aí também. O movimento religioso, ele te separa da intimidade com Deus para somente mais uma atividade. Aí coloca de segunda a segunda atividade. De segunda a segunda tem alguma atividade. Quando você pensa que cessou as atividades, surge mais uma. Prender alguém dentro de uma igreja não significa que irá fazer essa pessoa crescer espiritualmente. Prender ela num cerco não significa que vai fazer essa pessoa crescer em intimidade com Deus. Não é a quantidade de atividade que faz essa pessoa crescer. Então, substituir a intimidade com Deus por ativismo religioso é sério, irmão.
Um ministro, ele pega uma agenda, 30 dias no mês, 30 dias ele está num lugar diferente, pregando. Talvez ele não está fazendo a obra de Deus, talvez ele já está fazendo a sua própria obra e nem percebeu. Talvez ele já não está pregando o reino, talvez ele já está vivendo uma aparência para que todo mundo veja como de fato a sua agenda sempre está lotada. A agenda de um ministro lotada, cheia, sem vaga, não significa que tem vida com Deus. Na grande maioria das vezes. Na maioria das vezes é isso mesmo. Então, anote outro ponto aí. O orgulho disfarçado por zelo. Uma coisa é zelo, uma coisa é você ter o cuidado, outra coisa é você, de fato, ter um orgulho espiritual. Eu tenho zelo pelo meu ministério. Eu faço isso tudo porque eu tenho cuidado com o meu ministério. Talvez não é orgulho, talvez não é zelo, talvez não é cuidado pelo nome do Senhor, talvez é um orgulho mesmo. Se eu for procurar aqui, eu nem sei onde anda. Nem sei onde anda meu anel, não sei onde anda minha carteirinha, não sei onde anda certificado. O meu ministério não pode estar sustentado em cima disso. O teu ministério não pode estar sustentado em cima de um quadro com um diploma colado numa parede. Não pode. Teu ministério não pode estar sustentado em cima da maior Bíblia que você encontrar na livraria. Me dê a maior, letra extremamente jumbo. Tem problema de vista? Não, não. É só para ela ficar grossona, para que o povo veja que ela tem milhares de estudos nela. Meu amado, às vezes não é zelo pelo ministério, às vezes só é um orgulho que está aí inflado. Um movimento religioso vive por performance espiritual. Busca aceitação, se preocupa com a sua atuação, se sente frustrado porque nunca se sentir suficiente, vive hipocrisia e duplicidade, tem sempre um distanciamento da verdade, da comunhão com Deus, e só vive em cansaço espiritual, porque o que faz não é a obra de Deus, é a sua própria obra. Demais, demais, pastor. Demais. Ministros, tem dois ministros que fugiram da religiosidade. João Batista. Olha só, João Batista veio de uma linhagem sacerdotal. Seu pai Zacarias era sacerdote. E quando a gente fala de sacerdócio, a gente está falando de uma linhagem. Como era o sacerdócio de João Batista? Olha só. As vestes de João Batista, pele de camelo. Só porque quando a gente olha, os sacerdotes, eles tinham um peitoral, 12 pedras de Israel, as 12 pedras correspondentes às tribos de Israel, uma coroa escrito consagrado a Deus. Quem olhasse para João Batista jamais falaria que ele era um sacerdote. Jamais. Então, fugiu totalmente da aparência da religiosidade. Não se conformava com o movimento religioso da sua época. Paulo, ex-fariseu,
que declara ser fariseu de fariseu. Olha o nível. Aprendeu tudo aos pés de Gamaliel. Culto, doutrinado na Torá, conhecedor da palavra, mas que fugiu desse sistema. E passou a considerar tudo como perda em Cristo. Filipenses 3. Você está conseguindo entender tudo aquilo que a gente precisa fugir? Está conseguindo compreender que, de fato, existem coisas que talvez precisamos abandonar? É simples, amado. Existem coisas que, de fato, não devem fazer parte da nossa vida. Ou caminhará como, de fato, um ministro que entende que nada é sobre nós e tudo é sobre Cristo, ou viverá somente pela aparência. Somente pela aparência. Nós estamos chegando no final da nossa aula e eu queria algumas práticas religiosas, eu queria que você anotasse. Olha só, práticas religiosas dos movimentos que nós estamos falando, fariseus e saduceus. Uma, jejum ostentatório. Mateus 6,16. Anota aí. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Quando você for jejuar, não mostre uma aparência desfalecida, uma aparência triste, para que as pessoas vejam que você está jejuando. Não se trata sobre o que as pessoas veem, mas sobre o que Deus vê. Os fariseus jejuavam para mostrar santidade, mas sem piedade interior. Eles queriam que as pessoas olhassem a prática que estavam vivendo. Jejum ostentatório. É a ostentação do que faço. Tem um irmão que ele consegue jejuar das 18 até as 7 da manhã. Aí lá vai o santarrão e assim, mas eu consigo jejuar 48 horas sem água, sem comida e acordado para que não pense que eu fiz jejum dormindo. Ah, irmão, para. Para, cada um nos seus limites. Olha só, quando você se propõe a fazer um jejum, porque o espírito da religião, isso é tão forte, porque uma pessoa começa a fazer o jejum, começa a vir um jugo sobre a vida dela. Sabe qual é o jugo? E se eu não conseguir? E se eu passar mal? Quebrei o propósito, quebrei o jejum. Isso é um espírito de religião. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é onipotente, onisciente, onipresente e ele já viu tudo. Ele sabia até onde você ia. Você não pegou o Senhor desprevenido, não. Você não pegou o Senhor de surpresa, não. Você acha que se eu decidir fazer um jejum agora, o Senhor já não sabe até que horas eu vou amanhã ou daqui a pouco? Ele sabe. Claro que ele sabe. Ele já viu o meu amanhã. Ele já viu os últimos dias dessa terra. Você acha que ele não vai ver qual é até o momento que eu vou no jejum? Claro que ele viu. Então, quando eu me disponho a fazer, o Senhor já recebeu. Só porque a religião impõe o quê? Que você quebrou o propósito. Você não conseguiu. Você não foi fiel. Sabe? Isso é religião, irmão. Anota aí. Outra prática ou regra que o movimento fazia. Oração para ser visto. Mateus 6:5.
Eles gostavam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Buscavam o quê? Reconhecimento humano, sem, sem de fato buscarem comunhão com Deus. É fácil identificar um religioso. Não é muito difícil, não. Tudo que ele faz aponta para ele mesmo. Sempre que fica em evidência é ele. Então ele jejua não com vontade de matar a carne, mas que as pessoas de fato vejam que ele está jejuando. Ele ora não como alguém que de fato entende que é o Espírito que intercede por ele. Porque a palavra do Senhor fala que a gente nem mesmo sabe orar. É o Espírito do Senhor que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com gemidos que a gente nem consegue compreender. Mas a gente acha que a gente ora bem, porque escolhe as melhores palavras para falar com o Senhor. Busca no dicionário palavras que a gente nem utiliza no cotidiano. Isso é religião, irmão. Dízimo legalista, mas é negligente no essencial. E isso aqui é forte demais. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e despreza o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. É aquele que ele dizima os centavos. Vou dar um exemplo. É para dar um dízimo R$ 10,23. Ele faz exatamente certinho. R$ 10,23. Ele é fiel, amém. Porém, ele não é justo. Porém, ele não é amável. Porém, ele é rancoroso. Porém, ele entrega com ódio. Porém, ele entrega com obrigação. Ele adora uma injustiça. Ele não tem misericórdia para os demais. É muita graça e favor para ele, mas ele não tem misericórdia e graça para os outros. É legalista. Tá colocando lei sobre os outros, tá botando regras sobre os outros, tá botando julgo sobre os outros. Práticas que confrontavam Jesus e os discípulos. Olha as práticas. É proibido curar no sábado, proibido curar no Shabat. Não pode curar no Shabat. É o que faziam. Mateus 12, do 10 ao 14. Não lavar as mãos cerimonialmente. Mateus 15, verso 2. Não lavar as mãos cerimonialmente. Meu amado, olha o nível do legalismo, porque isso aqui nem na Torá estava. Era a regra deles mesmos. Regra deles mesmos. Legalismo. Só porque a gente vive em legalismos, talvez até hoje, em muitos lugares. Em muitos lugares. Demais, pastor. Demais. Comeu com a mão suja. Meu Deus, ele não lavou a mão para comer. Está condenado. Aí Jesus vai lá e fala: ué, o que contamina um homem não é o que está entrando assim, não. Olha o que está saindo da tua boca aí. A Bíblia não fala do que o coração está cheio, olha o que sai da tua boca. Só saem em verdades. Não sai nada do qual, de fato, assim, caracteriza você como um homem e uma mulher de Deus.
Os fariseus se preocupavam com o lavar das mãos, como se isso fosse reflexo de pureza. Comer com pecadores era a terceira prática do qual eles abominavam. Comer com pecadores. Isso é terrível. Porque as pessoas confundem sentar na roda dos escarnecedores com sentar com pecadores. Aí tem o fulano que é crente, deveria ser maduro, mas ele não senta mais na mesa com o pai e com a mãe dele que ainda não se converteram. Como essas pessoas irão conhecer Jesus se você foge delas? Se eu fugir delas? Então Jesus ele sentava nas mesas desse povo, a fim de que essas pessoas olhassem nele a face do Eterno, a face do Senhor. Você está conseguindo compreender? Literalmente, os fariseus faziam com que o seu nome fosse muito mais além do que separados para a Torá. Eles eram separados de todos, pois se achavam acima da média. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Eles evitavam o contato com, entre aspas, os impuros, enquanto Jesus se aproximava para salvar. Ficar num grupo fechado. Eu sou crente, tu é crente, fulano de tal é crente, fulano de tal é crente. Tá, mas e quem tá fora tá se perdendo? A palavra do Senhor fala que ele veio para quem estava se perdendo? A palavra do Senhor fala que ele não veio para quem estavam sãos? A palavra do Senhor não fala que ele veio para os perdidos da casa de Israel? A palavra igreja não é eclésia, chamados para fora? O problema é que está num grupo fechado, num sistema religioso, num sistema de fariseus, que somos separados. É tempo de começar a fazer uma análise. Será que esse sistema religioso não tem feito parte da minha vida? Isso é sério, irmão? Isso é sério demais. Houve um tempo da minha vida que eu tinha uma discípula e o pai dela chegou a entrar em coma. Teve um AVC e foi parar na UTI. E eu me recordo que um certo dia ela me ligou e ela pedia oração, porque o pai dela já havia sido decretado morte, não tinha muito o que fazer. Reuniram a família, só porque eu liberei uma palavra de cura sobre a vida daquele homem que estava na UTI, que naquele mesmo dia ele voltaria à vida. Aquele mesmo dia. E mediante uma palavra de cura, eu me recordo que eu estava orando no meu quarto, ela estava orando dentro do banheiro da casa dela. E naquele mesmo dia ele acordou. Só porque o que me impacta foi porque ele acordou. E após ele acordar, ele passou algum tempo acordado, ele passou alguns dias, e nesse período que ele estava acordado, eu mais outra pessoa, a gente chegou a batizar ele com um copo com água. Um copo com água. E para um religioso isso é um absurdo, porque não foi por imersão. Só porque quando a gente está em Cristo, a gente não fica
atrelado a métodos. O meu foco não era o método. O meu olhar era uma vida que voltava para o Senhor. E aí, essa vida volta para o Senhor. Poucos dias depois, essa pessoa faleceu. Eu não sei se isso começa a trazer um start em você. Eu não sei se isso começa a trazer um despertar em você. Porque talvez você está atrelado a métodos. Talvez você está atrelado a sistemas religiosos. Eu poderia contar inúmeros testemunhos aqui. Eu não estou aqui para falar de como você conduz no seu ministério. Mas o que eu posso te garantir é que, por exemplo, na mesa, quando nós ceiamos, eu tenho mais ganho vidas trazendo o pecador para ceiar comigo na mesa do que expulsando ele, porque talvez ele ainda não batizou. Porque quando a gente vai para a palavra, batismo não é autorização para ceiar, porque nem todos os apóstolos eram batizados. Os apóstolos que eram batizados foram os que vieram de João Batista. Jesus não chegou a batizar nem mesmo nenhum deles. Quando a gente olha na mesa da ceia, a gente não vê 12 homens santos. A gente vê 12 homens com falhas. É um que trai, é um que trabalhava como publicano, é um que é incrédulo, é um que de fato ainda não tem a vida firmada no Senhor, e até mesmo quando Jesus ressuscita, ele tem um entendimento que Jesus ressuscitou, ele voltou para a vida passada para pescar, negou Jesus. A gente não vê na mesa nenhum santo. O sistema religioso começa a colocar barreiras, mas você não pode fazer isso, mas você não pode fazer aquilo, mas você não pode fazer aquilo outro. Você não é nem digno. Quem é digno? Eu não sou digno. Quem é digno? A palavra do Senhor declara em Apocalipse que o único que foi digno foi encontrado no céu, e esse digno foi capaz de abrir o selo. Não foi encontrado em ninguém mais no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que fosse digno. Somente Cristo. Então eu queria que você se atentasse a coisas que talvez possa estar vivendo como um sistema religioso na tua vida. Eu não estou aqui falando que você não deve se batizar. O batismo ele é um ato de fé, ele é um selo público que de fato você morreu para você mesmo e de fato sua vida é para Cristo. O que eu estou falando é que se hoje acontece algo e a pessoa morreu sem batizar, não significa que ela vai para o inferno, não. Porque se fosse assim, um ladrão na cruz, Jesus não tinha declarado que naquele mesmo dia estaria no paraíso. Ou você acha que Jesus falou assim: peraí, Romanos, ele está entregando a vida minha aqui agora, desce ele da cruz que eu vou batizar ele e depois bota de novo na cruz. Ele não batizou, batizou não, irmão. Então o sistema religioso sempre coloca barreira, sempre coloca situações. É tempo de quebrar alguns dogmas, algumas estruturas, quebrar algumas coisas que têm erguido, que tem te afastado do Senhor, não tem te colocado em comunhão com o Espírito. Na verdade, tem te afastado de Deus. Eu quero orar por você. Eu espero que essa aula de hoje tenha te feito abrir a mente sobre tanta coisa, que talvez não somente tenha te afastado de Deus, mas talvez tenha colocado um jugo sobre o teu irmão. Se você tem a capacidade de orar 2, 3, 4, 5, 10 horas, glória a Deus por isso, irmão. Só não coloque um jugo sobre quem ainda está buscando forças para orar.
Se você consegue jejuar talvez uma semana só a pão e água, glória a Deus. Só não coloque um jugo sobre quem ainda está tentando fazer pelo menos algumas horas de jejum. Só não coloque um jugo sobre alguém que de fato ainda está lutando para permanecer de pé. Esse espírito não pode te dominar, porque foi esse espírito que matou Jesus. Não foi o Império Romano. Não foi o Império Romano. Foram sacerdotes que buscaram a cabeça de Jesus. Foram sacerdotes que fizeram com que ele fosse crucificado. Foram sacerdotes, foram os fariseus, foram quem conhecia a palavra. Não foi o Império Romano que adorava outros deuses, não. Foi aqueles que conheciam a história do seu povo e conheciam de fato a palavra. Eles crucificaram o próprio Deus pela palavra. Feche seus olhos, eu quero orar por você, que de fato hoje possa ter sido um dia de um rompimento de fronteira, de barreiras, de estrutura na tua vida. Nada possa ser maior na tua vida do que o Senhor. Título, certificado, diploma, anel, elogios, aplausos, o que tu faz ou deixa de fazer, nada possa ser maior na tua vida do que a glória do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento essa aula, eu te apresento cada um desses ministros. Nós estamos em formação para a propagação do reino, para avanço no teu reino. Nessa aula tem apóstolos, tem profetas, tem pastores, evangelistas, tem mestres, tem diáconos, tem obreiros, tem servos. Nessa aula, Deus tem ministros de louvor, tem pessoas que trabalharão com ministros na dança, terão missionários, terão pessoas que de fato abrirão mão de tudo para cumprir o ID do Senhor. Que de fato, Senhor, eles possam ser sacerdotes somente, não somente no púlpito, mas sacerdotes em seus lares, sacerdotes que guiam suas esposas, que guiam seus filhos, que guiam seus pais, que guiam seus irmãos, sacerdotes que de fato que são ministros para os seus vizinhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nada suba ao nosso coração, a não ser a tua palavra que nos guia. Deus, em nome de Jesus, que nossa boca possa sair verdades daquilo que nós vivemos, de fato. Que nós não possamos falar de santidade e vivermos nos bastidores uma vida de pecado. Que de fato possamos viver na integridade. De fato, aquilo que falamos é o que vivemos. É em nome de Jesus que a palavra que aprendemos, que o conhecimento que adquirimos não possa ser como um jugo e uma opressão sobre o nosso irmão, mas para, de fato, uma mudança e transformação do nosso próprio eu. É em nome de Jesus eu declaro a tua palavra, a tua verdade sobre esse povo, sobre aqueles que virão a crer através de tudo aquilo que nós pregaremos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória ao Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Que essa palavra possa ser uma verdade na nossa vida.